Sejam todos bem-vindos! Esse é o seu, nosso canal do Irmão Branham, seu canal para o céu, em mais um vídeo. E no vídeo de hoje, vamos acompanhar a leitura do livreto O Profeta do século 20. O mensageiro, a era da igreja de Laodiceia. Localizando as eras da igreja historicamente. Vamos analisar profundamente em 3 capítulos a introdução sobre o profeta do século 20, o nosso Irmão Branham. E vamos pro vídeo! E no vídeo de hoje, vamos fazer a introdução do livreto O Profeta do século 20, no primeiro capítulo, que tem sobretítulo Localizando as eras da igreja historicamente. A Bíblia muito claramente declara que Deus designou um tempo limitado em que Ele trata fielmente para a salvação com os gentios. Neles chama a sair um povo para o seu nome. Para trazê-lo, ele se volta de Israel como uma nação e se chama ao arrependimento. Individualmente, o predestinado de cada reino, tribo e nação. Estas afirmações estão corretas em cada detalhe. Em Atos 11:18 diz: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Em Atos 13:46 diz assim: era um mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Em Atos 15:13 diz: varões irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus lhes visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está sendo caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas conhecidas desde o primeiro princípio do mundo, todas as suas obras. Este período em que Deus está tirando o povo dentre os gentios é conhecido como a plenitude dos gentios, onde podemos acompanhar em Romanos 11:25, que diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Terminará quando o último membro eleito for trazido para dentro, onde está escrito em Romanos 7:12, pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançarão, e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu o espírito de profundidade e sono,
olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torna-se-lhes a vida, a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, para a sua incitar os judeus à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. A plenitude dos gentios é ela mesma a parte maior de outro período bem conhecido de tempo que está terminando agora e é chamado de tempo dos gentios. Como está escrito em Lucas 21:24, que diz assim: e cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Devia-se notar imediatamente que esses dois tempos correm simultaneamente, mas um é político e o outro espiritual, em conotação. Os tempos dos gentios são o período político de tempo referente ao domínio gentil sobre Israel. Começou quando Nabucodonosor levou cativo Israel e termina quando Deus restaurará Israel ao domínio mundial, como diz em Zacarias 12:4, que diz assim: naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura os que montam neles, e sobre a casa de Judá abrirei os seus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os governadores de Judá dirão no seu coração: os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia porei os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, e como um facho de fogo entre as gavelas. E à direita e à esquerda eles consumirão a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar em Jerusalém. E o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Naquele dia protegerá os habitantes de Jerusalém e o mais fraco dentre eles, para que naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, com o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Aí são as palavras da primeira parte do capítulo 1 do livreto O Profeta do Século XX, que o capítulo 1 tem sobre título Localizando as Eras da Igreja Historicamente, onde vamos localizar estas eras da Igreja historicamente e também biblicamente, para depois entrarmos na historicidade e também na localização bíblica de cada anjo da igreja, os 7 anjos da igreja, para podermos iniciar e explicar mais e mais a função bíblica e cronológica da vida do profeta desta era, William Marron Branham. Então, até aqui este vídeo de hoje, a introdução, a primeira parte da introdução do livreto O Profeta do Século XX. Deus te abençoou, Deus me abençoou, Deus nos abençoou. Amém!